Fala, Rover, tudo bem? Boa noite, aqui é o professor Rodrigo, colega de trabalho da tua mãe, da Michelle. O que acontece, meu amigo? Vou mandar aqui umas respostas para você, conforme aquele questionário que você recebeu da professora, para você estudar um pouquinho em casa, né? Te dar um auxílio e um reforço. Então, a primeira questão. O que essa primeira questão ela quer saber de você? Quais são os tipos de reprodução que existem? Logo embaixo, a própria professora, né, o professor, já respondeu para você. A primeira delas, sexuada. E a segunda é a assexuada. Não repara a minha letra, que ela não é bonita, da tua mãe deve ser muito mais perfeita, né? Professora de português geralmente tem a letra bem melhor. Então, Rover, o que acontece? Quais são essas duas e a principal diferença entre elas? Reprodução sexuada, né? Ela envolve, dentro da mesma espécie, o macho, tá? E a fêmea, através da produção de gametas, das células reprodutoras. A exemplo nosso aqui da espécie humana, a célula reprodutora masculina, esse aqui é o símbolo masculino, célula reprodutora masculina é o espermatozoide. Tá meio ruim de escrever aqui, porque o quadro tá no espaço improvisado. Espermatozoide. O gameta, ou a célula reprodutora feminina, para vocês aí do 9º ano, a gente vai chamar de óvulo. Só que essa célulazinha ela tem um nome mais correto, tá? Óvulo, na verdade, é uma etapa dessa célula, só que para não te confundir, eu vou chamar de óvulo, tá? Que é o termo que a gente usa no 9º ano. No futuro você vai aprender o termo mais correto. Então tá aqui, reprodução sexuada, ela envolve os dois sexos, o masculino e o feminino da espécie. Existe então um dimorfismo sexual, ou seja, a diferença entre macho e fêmea de uma determinada espécie. Como é o caso do ser humano, as diferenças entre homens e mulheres, tá? Então você tem a célula reprodutora masculina, é o gameta masculino. No caso do homem, né, do ser humano, do homem, é o espermatozoide. A fêmea da espécie humana, a mulher, ela produz o óvulo. O encontro desses dois gametas forma uma nova célula completa chamada de zigoto. Ou você deve ter ouvido falar a célula ovo, que é que vai se implantar lá dentro do útero para gerar um futuro indivíduo. Essa célula vai se dividir, se desenvolver, vai formar tecidos, órgãos, sistemas, até formar um embriãozinho, um indivíduo completo depois, tá? Não vem ao caso agora, porque não é o que você realmente está estudando, precisando para o momento. Então essa é a principal diferença da reprodução sexuada para não sexuada. A, pode perguntar para tua mãe, é um prefixo que quer dizer não, é uma negação, quer dizer não envolve sexo, tá? Não envolve indivíduos que têm diferenças, no caso, macho e fêmea, dimorfismo sexual. Não envolve a produção de gametas. Esse tipo de divisão só depende de um indivíduo, só tem um indivíduo envolvido, tá? Ele não tem essa definição nem de macho, nem de fêmea. Ele não é macho e nem fêmea, tá? Aí vai mais ou menos a continuação da primeira pergunta, né? Quais são os tipos de reprodução não sexuada? E a professora pede para descrever. Eu vou falar de alguns deles, tá? Primeiro, bipartição. Bipartição. Desculpa a letra, mas a posição para escrever aqui é bem ruinzinha. Bipartição. Ou, isso aqui tem outros nomes, tá? Cisparidade. Vou botar só um. Bipartição, cisparidade, divisão binária, tá? São os nomezinhos que a gente tem aqui. O que acontece? Bi quer dizer dois. Partição, tá? Do verbo partir. Se divide, se parte em dois, tá? Ou seja,
A partir, por exemplo, de uma célula, você tem a formação de 2 células. Como você não teve 2 indivíduos envolvidos, nem macho nem fêmea, e de um indivíduo se formaram 2, tá? Somente com uma informação genética, com um DNA, esses 2 indivíduos têm o mesmo DNA. Eles são clones. Eles são clones dessa célula original. Onde que ocorre, por exemplo, a bipartição? Em bactérias, tá? Então eu vou dar o exemplo para você. Bipartição ocorrendo em bactérias. Que são seres que têm reprodução não sexuada, ou seja, sem a participação do gameta masculino e do feminino, tá? Então tá aqui, ó. Bipartição, divisão binária ou cisparidade, né? De cortar, de se dividir. Veja bem, uma bactéria gera 2 bactérias geneticamente iguais à original. Ou seja, eu posso dizer que essas 2 novas células aqui são cópias genéticas idênticas, chamadas de clones. Ou seja, a natureza já faz clone há milhares e milhares de anos. Tá? O sonho do ser humano de brincar, né, manipular a genética, criar clones, ele quer fazer uma coisa que a natureza já consegue fazer há milênios, né? Há milhares de anos, na verdade. Ela consegue fazer clones. No caso, as bactérias aqui se reproduzindo por bipartição, tá? Então esse é um tipo de reprodução não sexuada. O outro tipo que eu posso destacar para você é o brotamento. Brotamento do verbo brotar, né? De saírem brotos. Acontece muito isso, por exemplo, nas plantas, tá? Então aqui, ó, um exemplozinho para você. As plantas. Quando a senhorinha ali que tem um jardinzinho perto da tua casa, uma plantaçãozinha, né? Tem umas plantinhas, ela tira um brotinho, né? Tira uma partezinha da planta, e essa partezinha ela planta em outro local, e essa parte retirada da planta, ela gera uma futura outra planta, né? Essa outra planta, eu posso dizer que ela veio por brotamento, né? Ela brotou a partir de uma planta original. Ou seja, essa nova plantinha é um broto, veio a partir de um broto da planta original. Então ela veio por brotamento, tá? Tirei uma mudinha, né? Como as senhoras gostam de falar, tirei uma mudinha para poder plantar. Então é um exemplo aqui de brotamento. Existem outros, tá? Vou te dar outro exemplo aqui. Nas plantas, nos corais, tá? Os corais eles podem se dividir assexuadamente também, tá? Coral é um tipo de animal, tá? Não são algas aquáticas, não. O coral é um animal, ele é do reino animal. Ele vive fixo no fundo do mar, né? Em cima de rochas, tá? E esses animais também, eles têm a reprodução sexuada, para não te confundir, tá? Mas também tem a não sexuada, a assexuada, tá? Por brotamento. Então, os corais, tá? As esponjas, que são parentes deles, não é bem o Bob Esponja, não, tá? As esponjas conseguem se reproduzir sem o envolvimento de gametas. Como que os corais se reproduzem? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Tem um aqui, ó. Bem mal feitinho, né? Tem uns tentáculos e tal. Vem uma massa celular. Isso acontece também com as hidras, tá? São todos animais fixos no substrato submarino, tá? Ou seja, no fundo do mar, nas rochas, tá? Eles são fixos. O que acontece? Forma uma gemulação, um brotamento, tá? Brotinhos saem dele. Esses brotinhos caem no substrato, ou seja, no piso, na rocha. E ali eles vão se desenvolver e futuramente vão formar um novo coral. Geneticamente igual ao que deu origem a ele, tá? Ou seja, isso aqui é o brotamento. Outro tipo de reprodução não sexuada que eu posso destacar para você é a partenogênese.
Parthenon, tá? A expressão grega quer dizer parto. Gênese quer dizer origem, tá? Traduzindo ao pé da letra não fica muito legal não, tá? Origem a partir do parto. Na verdade, esse termo aqui em biologia, em ciências, partenogênese, ele quer dizer o seguinte, ter filho virgem, tá? Ué, como assim? Determinadas espécies de insetos, alguns peixes, alguns répteis e alguns anfíbios, tá? Alguns, conseguem realizar esse processo de partenogênese. Eu vou te dar o exemplo mais clássico, que é o de abelhas. As abelhas. Os insetos têm reprodução sexuada, tá? Envolvem gametas. Porém, alguns insetos podem fazer a não sexuada, como formigas e abelhas. O que acontece? A abelha fêmea, a fêmeazinha da abelha, ela vem do encontro de uma outra fêmea com o macho. Ela é criada dessa forma, por reprodução sexuada. Ela é gerada assim, tá? Ela vira um futuro zigotozinho do encontro do espermatozoide do macho com o óvulo da fêmea. Esse zigoto se desenvolve e forma uma abelhinha fêmea adulta, né? Que tem patrimônio genético, né? Que tem DNA. Metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe, tá? Só que o macho da abelha, que é o zangão, ele não vem do cruzamento de uma abelha fêmea com outra abelha macho, com outro zangão. Ele é gerado a partir de uma única abelha fêmea, ou seja, um óvulo dela, virgem, que não é fecundado por um espermatozoide, tá? Esse óvulo, na partenogênese, quer dizer, traduzindo a pé da letra não fica legal, mas significa ter filho virgem, o óvulo da abelha que vai gerar o zangão, que vai gerar o macho, ele não é fecundado. O que é fecundar, Rodrigo? O que é fecundar? É encontrarem-se o espermatozoide e o óvulo, formando uma futura célula ovo ou zigoto. É o encontro do espermatozoide com o óvulo, essa é a fecundação. Então, na partenogênese, os zangões, são as abelhas machos, eles vêm de uma abelha fêmea virgem. Ou seja, aquele óvulozinho dela não vai ser fecundado por um espermatozoide, tá? Então não há encontro aí de gametas. Não havendo encontro de gametas é uma reprodução não sexuada. Aí a pergunta da 2 é: quais são as vantagens e desvantagens de ambas as reproduções? Veja bem. Vou destacar a principal vantagem da sexuada, né? O que acontece? Como são dois indivíduos diferentes, contribuindo com o patrimônio genético de cada um, ou seja, contribuindo com o DNA de cada um,